Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Avanço da indústria 4.0 pode extinguir milhões de empregos. Recém-formados enfrentam o desafio de superar a transição da universidade para o trabalho. E no bloco de entrevistas, Pablo Laurino, que é consultor sênior da CMI Intercer, vai falar sobre o famoso método de negociação Harvard, uma teoria que pode ser aplicada nas conciliações na Justiça do Trabalho. Hora Extra está começando agora. A inteligência artificial e a robotização são parte de um caminho sem volta. Milhões de empregos podem se perder nessa jornada e até mesmo profissões intelectualizadas estão sob ameaça. Robôs, automação, inteligência artificial. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Desde um aplicativo no celular que interage com o motorista, até os programas e equipamentos mais sofisticados para aperfeiçoar a produção industrial. Essa metalúrgica em Aparecida, região metropolitana de Goiânia, produz mais de 40 mil peças em alumínio por mês. Para aumentar a eficiência produtiva, os engenheiros usam softwares que se conectam às máquinas. Por aqui, eles modelam o produto e conseguem prever possíveis defeitos antes mesmo de executar a produção. Minimizam muito o tempo entre o desenvolvimento do projeto e a execução. Através dos softwares, a gente consegue fazer uma simulação de tudo que vai acontecer, de aproximadamente tudo que vai acontecer no mundo físico, né? Então, isso beneficia as nossas estratégias, né, de trabalho. Essa intensa troca de dados entre máquinas representam bem o que é a indústria 4.0. O conceito teve origem na Alemanha em 2011 e também se refere à quarta revolução industrial. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, nós estamos falando essencialmente desse processo desenfreado de automação. Desse processo onde as máquinas conseguem executar trabalhos que outrora demandavam a execução humana. A indústria 4.0 traz a ideia de fábricas inteligentes. Se por um lado a alta tecnologia moderniza o setor industrial, por outro pode extinguir milhões de postos de trabalho. Estudiosos acreditam que até 2030, cerca de 45% dos empregos americanos podem ser eliminados, principalmente as profissões que executam atividades repetitivas, o que já vem acontecendo, por exemplo, com os operadores de caixa substituídos pelas máquinas de autoatendimento. Com todo esse avanço tecnológico, já imaginou uma máquina substituir um advogado? Talvez você até me fale, que isso, exagero seu. Mas olha só, nos Estados Unidos foi desenvolvido um robô baseado em inteligência artificial capaz de fazer petições para quem quer recorrer de uma multa de trânsito, por exemplo. Não precisa ligar para ninguém, é bem prático, né? Mas aí vem a pergunta, será que a profissão de advogado está sendo ameaçada nesse cenário da indústria 4.0? O que vai acontecer com a advocacia é uma mudança de postura, um reposicionamento dos profissionais no mercado, mas não há que se falar jamais em desaparecimento da figura do advogado. Por que eu afirmo isso? Porque o advogado é uma pessoa primordial na condução do processo, na relação entre as partes, na verificação dos fatos efetivamente. Essa humanização ela ainda se faz necessária nos processos. O futuro exige cada vez mais qualificação profissional, mesmo em profissões intelectualizadas como a advocacia. Mas deve sobreviver quem dominar as novas tecnologias. Esse profissional do futuro, ele é um profissional que não pode mais acreditar que a simples formação acadêmica é o suficiente para o seu posicionamento no mercado. Ele vai precisar sempre buscar novas formações, sempre estar antenado com o que o mercado está exigindo. Ainda segundo as pesquisas, as funções nas áreas de engenharia e ciências não correm risco de serem extintas, porque as máquinas ainda não são tão eficazes quando se precisa de criatividade e capacidade de solucionar problemas. Para esse cientista social, a indústria 4.0 é um caminho sem volta. Novas profissões devem surgir, como aconteceu nas revoluções industriais anteriores. Para que mais pessoas tenham emprego, a redução da jornada de trabalho também é uma possibilidade, que já vem acontecendo em alguns países europeus. Mas ainda de acordo com este professor, não pode haver diminuição dos direitos trabalhistas.
Então, o que deve ser feito, obviamente, é se pensar em qual será o futuro das profissões atrelado o quê? A inserção das pessoas nesse processo produtivo. Nós temos que pensar no mercado de trabalho de maneira inclusiva, não excludente. Então, o indivíduo ele precisa, claro, sempre buscar a qualificação. Esse é um ponto principal, se qualificar sempre. Mas, em contrapartida, é preciso que o Estado promova políticas públicas de inserção do indivíduo no mercado de trabalho. O mercado não se regula sozinho, a gente sabe que, historicamente, nenhum país prosperou dessa forma. É preciso que haja, de fato, uma regulação para que a gente tenha, de fato, a inserção desse indivíduo até então pouco qualificado na sua qualificação e, consequentemente, na sua adaptação nessa nova logística, nessa nova dinâmica orgânica do mercado. Por aqui na metalúrgica, segundo este engenheiro, o crescimento tecnológico caminha de mãos dadas com a valorização do trabalhador. A gente entende que o nosso principal matéria-prima são pessoas ainda e a gente tem trabalhado em cima disso, pessoas se aprimorando para acompanhar as tecnologias. A gente não tem nenhuma extinção de postos de trabalho devido à indústria 4.0. A transição para a vida adulta é repleta de desafios e mudanças. E os medos e resistências se misturam, dificultando a escolha de uma carreira. Veja na matéria a seguir dicas para facilitar essa transição. O jovem João Vitor da Veiga está no começo do curso de Direito, um dos mais procurados do país. A aflição dele começou antes mesmo de entrar na faculdade. Havia dificuldade em escolher qual profissão seguir. Eu pensei em ir para arquitetura, em ir para administração, para psicologia, para artes visuais, para música. Mas o direito foi o que mais me chamou a atenção e o que mais poderia abraçar todas as outras. Eu acredito que o direito funciona como se fosse um jogo de mentes. Então, eu não abandono a psicologia, eu não abandono as artes, porque isso realmente se torna uma arte. O estudante faz parte do grupo de universitários que já contam com um estágio. Ele aproveita a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho para se certificar se quer ou não permanecer na área jurídica. Já o universitário Edson Filho está no último período do curso de Direito. Conta que pretende seguir a advocacia, mas que nos últimos meses da graduação há fortes pressões. As pressões principalmente são focadas por conta da OAB, né? Porque hoje nós vivemos num mundo onde todos nós, jovens, estamos muito ansiosos para nos darmos bem na vida. Então, a gente busca passar o quanto antes na OAB, até porque adentrar no mercado de trabalho, a gente sabe o tanto que é difícil. Hoje nós temos que estar estudando bastante, nós temos que estar preparados, buscando fazer outros cursos fora da vida acadêmica, o direito em si. A transição para a vida adulta é repleta de desafios. As mudanças começam ainda cedo, quando o jovem está terminando o ensino médio e se depara com uma infinidade de carreiras. Pressão da família, dos professores, dos colegas, dúvidas sobre qual profissão seguir, enfim, decisões que vão refletir lá no futuro podem causar uma espécie de depressão, ansiedade ou outros problemas psicológicos. Mas tudo isto pode ser evitado. A psicóloga Cibele Gaioso trabalha com gestão de pessoas há 15 anos e explica que a escolha de uma profissão pode começar com testes vocacionais ou com leituras. A gente fala muito em teste vocacional. Como eu sou psicóloga, né, eu tenho que puxar um pouco de sardinha, porque a gente tem ferramenta para ajudar nessas escolhas vocacionais. Mas você me fala, não, Cibele, essa pessoa não tem condição de fazer isso. Ela precisa saber muito bem o que ela quer e o que ela não quer. E para isso tem que ler. Então eu tenho que saber muito o que um veterinário faz, rotinas de um veterinário, conversar, procurar um profissional veterinário, se eu tiver essa oportunidade, para saber como que é a rotina dele. E não tem ninguém que vai fechar a porta para uma pessoa que quer saber por curiosidade, porque quer entender da profissão. Procura um médico, converse com esse médico, entenda o que é bom, o que não é. Então, assim, separar o preto do branco. E você lembra do João, nosso entrevistado no início desta reportagem? A psicóloga comentou a escolha dele. E a gente vê que ele fez uma escolha interessante, porque ele conseguiu, dentro do direito, vincular, olha, eu me sinto atendido
em tudo, né? Na psicologia eu vejo que tem um pouco de psicologia no advogado, na parte de perigos técnicos tem um pouco de arquitetura. Então, assim, a gente vê que foi uma escolha consciente. A profissional destaca a importância do estágio para a inserção no mercado de trabalho. Existem programas de estágio nas empresas. Eu falo que a gente consegue algum emprego, algum estágio no movimento. Visitando, entregando, mostrando a cara, tentando. Por mais que a pessoa seja crua ainda, é assim que se começa. O estágio, ele traz a realidade que às vezes carece da universidade trazer. Né? Vamos dizer assim, ele traz aquela prática que faltou na faculdade. No próximo bloco, o professor Pablo Laurino, que é consultor sênior da CMI Intercer, vai falar sobre o famoso método Harvard de negociação, uma teoria que pode ser aplicada nas conciliações na Justiça do Trabalho. Voltamos a seguir. Existem vários métodos e enfoques que buscam conduzir e facilitar processos de negociação. E um dos mais famosos é o método de Harvard, divulgado no livro Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher. O método Harvard de negociação procura soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas, buscando a solução conjunta dos problemas. E para falar sobre os princípios básicos de uma boa negociação, o nosso convidado de hoje é o uruguaio Pablo Laurino, que é consultor sênior da CMI Intercer. Seja bem-vindo à Hora Extra. Prazer estar com vocês aqui. Pablo, você veio ao TRT para ensinar os juízes do trabalho as técnicas de negociação de Harvard. É possível ao magistrado aplicar esse método durante as tentativas de conciliação e ser bem-sucedido? Sem dúvida que sim. Nós acreditamos que essa metodologia, esse modelo, não apenas é útil para utilizar nas negociações do dia a dia, mas também, por exemplo, com uma conciliação. Na nossa ideia, a negociação é omnipresente nas nossas vidas. Então, estamos a maioria do nosso tempo tentando influenciar as decisões que os outros vão tomar e, obviamente, um juiz, muitas vezes, numa conciliação, vai influenciar para que as partes consigam resolver essa diferença sem entrar num processo. E, para isso, esse modelo ajuda eles. É um bom casamento entre essa negociação e a Justiça do Trabalho? Sem dúvida. E nós temos já trabalhado com vários TRT justamente para ajudar os magistrados a aprimorar essa intenção, que eu acho que é toda a justiça do Brasil, de conciliar antes de entrar num processo. Você poderia resumir para a gente, se é que isso é possível, né, em quais são as principais técnicas e ferramentas para uma boa negociação? Em particular, o que podemos dizer é que um modelo que o que vai fazer é, primeiro, tentar entender quais são os reais interesses que têm as partes envolvidas na negociação. Uma vez entendidos esses reais interesses, por trás do que nós chamamos as posições, ou seja, aquilo que nós exigimos numa mesa de negociação, muitas vezes não é o que realmente queremos. Então, o modelo vai procurar entender o que realmente queremos para gerar opções que satisfaçam essas coisas, esses interesses, e acompanhar essas opções, essas ideias, com critérios de legitimidade para decidir quais dessas opções são as melhores. Para tomar uma decisão, finalmente, se vamos fazer um acordo ou se talvez vamos pensar em fazer alguma outra coisa fora dessa mesa da negociação. E vamos fazer isso de um jeito que vai trazer um processo que vai ajudar através de uma boa comunicação e a geração de uma boa relação entre as partes. O modelo Harvard é conhecido e muito famoso mundialmente como um dos mais importantes modelos de negociação. Você poderia citar algum caso específico que foi importante no uso desse modelo Harvard, que é propagado pela CMI Intercer? Sem dúvida. Vamos ver. Em termos de negociações conhecidas ou públicas, tivemos, por exemplo, ao começo da metodologia, a negociação entre Egito e Israel, pelo diferendo pela Península do Sinaí.
essa diferença foi resolvida com a ajuda do criador do modelo, que é o professor Roger Fisher, infelizmente falecido no ano 2012, que acabou com uma diferença histórica entre esses dois países, com os acordos chamados de Camp David, porque foram assinados na residência de veraneio do presidente dos Estados Unidos, nesse momento, James Carter. Também temos, por exemplo, acompanhado o processo de saída do apartheid na África do Sul com Mandela. Temos trabalhado também, por exemplo, aqui em América Latina, ajudando a diferença entre Peru e Equador pela zona de Tehuins, que acabou com os acordos chamados de Itamaraty, porque o Brasil também foi aquele que se colocou como mediador. Foram ajudados com essa metodologia. Esses são apenas três casos nos quais a metodologia foi utilizada e que são bem públicos. Muito bem. E o que seria para você, professor, uma solução justa numa negociação trabalhista? A negociação ou a solução justa, nós dissemos que seria, primeiro, uma solução que é melhor que a alternativa. A alternativa, nesse caso, seria ir para um processo. Ou seja, a solução tem que ser melhor que o processo traria. Além disso, que os interesses de ambas as partes fiquem satisfeitos, razoavelmente satisfeitos. Que a opção, o acordo, não deixe, idealmente, desperdício acima da mesa. Que seja um bom acordo que acrescente o valor. E que para justificar, para definir qual ou quais dessas opções vamos finalmente acordar, tem que ter sido utilizados critérios de legitimidade, precedentes, jurisprudência. Para quê? Para que as partes sintam que o acordo foi justo. E, finalmente, que o processo entre as partes ajude a que a relação e a comunicação façam com que o processo seja eficiente. Isso, para nós, é uma boa solução em termos de uma conciliação. A palavra-chave seria, então, eficiência na conciliação. Sem dúvida, um processo que seja eficiente, que faça, eu diria, a vida mais simples para ambas as partes. E que a parte também não fique insatisfeita a ponto de voltar na justiça de novo, né? Claro, o que queremos evitar é que caiamos tanto em esses processos que muitas vezes viram ineficientes, com recursos, tempo. Quando essa metodologia surgiu nos anos 80, justamente o ímpeto era desse professor Fisher de não judicializar tudo. Porque a energia ia para lugares que não eram interessantes. Então, a ideia era tentar, antes de entrar no processo, tentar conciliar com um resultado que seja desse tipo que eu falei. Ok, professor, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o professor que é consultor sênior da CMI Intercer sobre o método Harvard de negociação. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o professor e consultor sênior da CMI Intercer, Pablo Laurino, sobre o método Harvard de negociação aqui na Justiça do Trabalho. Professor, para você que percorre o mundo todo ensinando como negociar melhor, qual o maior desafio que você encontra, a sua maior dificuldade? Que obstáculos você tem que vencer nesse processo de lidar com tanta gente? Eu diria que o maior obstáculo são as suposições, como falam às vezes em inglês, as assumptions, as formas de pensar com que as pessoas entramos numa mesa de negociação. Porque o que nós temos talvez treinado, aprendido, geralmente é que vamos entrar numa mesa de negociação tentando ganhar do outro. E isso faz com que aquilo que nós pensamos vai dirigir aquilo que nós vamos agir. Então, para realmente agir de um jeito diferente, deveríamos de pensar de um jeito diferente. Então, essas suposições têm que ser bem trabalhadas para mudá-las e aí sim tem resultados diferentes. Então, eu diria que o obstáculo seria a forma de pensar que muitas vezes temos, que faz com que, em vez de ser
sermos colaborativos, acabamos sendo competitivos numa negociação. No seu trabalho, então, primeiro você tem que desmistificar, tem que tirar as crenças para a pessoa entrar mais de peito e mente abertas. Exatamente. O que nós fazemos geralmente nos treinamentos é, ao começo do treinamento, tentar fazer uma dinâmica que faz com que as pessoas fiquem mais abertas para depois trabalhar nessas assumptions, nessas formas de pensar e receber um modelo que vai trazer essa nova forma de pensar para ter novas condutas, realmente. Ao observar o curso que o senhor deu no TRT, eu vi que os juízes, os magistrados estavam muito interessados, muito comprometidos com o curso. Como conquistar esse interesse das pessoas? Eu acho que o segredo, entre outros, e não é um segredo, realmente é que estamos falando primeiro de coisas que são interessantes para as pessoas, e eu diria não apenas para a vida profissional, como magistrados ou servidores, sino também para a vida pessoal. Então isso já faz com que a coisa vire mais interessante. E a outra coisa, eu diria que tudo o que nós falamos e compartilhamos, eu gosto de dizer que é senso comum organizado. Não é rocket science, não é física quântica. É uma coisa que qualquer um de nós vamos entender. Vamos dizer, isso que estamos falando eu já estou fazendo. Ou isso que estamos falando, eu conheço um magistrado que faz muito bem. Então, como as coisas são simples, elas vão envolver as pessoas para se empolgar e realmente participar. Eu acho que vai por aí a coisa para eles se sentirem tão confortáveis com o treinamento. Certo. Professor, que habilidades o profissional precisa ter? Já precisa ter alguma habilidade antes de aprender esse curso? É mais fácil para algumas pessoas do que para as outras? Quais seriam as principais habilidades para essa negociação ser bem sucedida? Eu diria, primeiro, como nós dissemos que a negociação é omnipresente nas nossas vidas, todos temos já habilidades, porque estamos negociando há muito tempo. Então, eu diria que o que nós fazemos é tentar de enriquecer o repertório que todos já temos. Alguns um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos, mas a ideia é que o que fazemos não é tirar pessoas que nunca na sua vida negociaram e vamos tirar elas da escuridão, das trevas, de não conhecer nada ao respeito de negociações. Não, vamos enriquecer o repertório. E se eu tivesse que salientar, porque você está me perguntando alguma habilidade, eu diria que uma habilidade fundamental, não apenas para as negociações, para as conciliações, eu diria para a vida, pela nossa experiência, é a habilidade de saber escutar. Nós, especialmente magistrados, servidores, somos treinados na faculdade, especialmente para advogar e não para escutar. E uma das formas de achar melhores soluções aos conflitos é desenvolvendo a habilidade de realmente escutar ao outro. Qualquer pessoa, então, pode aprender o método Harvard? Sem dúvida, sem dúvida. Acredita nisso. O método Harvard de negociação veio de fora. Ele funciona bem aqui no Brasil? Sem dúvida. Uma das coisas que nós valorizamos muito do modelo é que é universal. Funciona aqui no Brasil, funciona aqui em Goiânia, sem dúvida. Funciona em Uruguai, na minha terra, sem dúvida. Nos Estados Unidos já sabemos. Funciona na Europa, funciona na Ásia. Os humanos negociamos pelos nossos interesses. Como esse modelo o que faz é justamente oferecer soluções para satisfazer os interesses dos humanos, é independente de onde nós estivermos trabalhando. Então, funciona sem dúvida. Com certeza. Uma última pergunta, professor. O método Harvard de negociação pode ser aprendido, então, por qualquer pessoa, tanto para uso pessoal quanto profissional? Sem dúvida. Nós sempre pensamos que essa negociação é tão omnipresente na nossa vida que, por exemplo, eu, quando acordo às 6h30 da manhã, eu vou negociar com minha mulher quem vai tomar banho primeiro. Aí eu vou ter a primeira negociação do dia. Negociação em termos de tentar influenciar a decisão que o outro vai tomar. Então, o que vamos fazer com esse modelo é aproveitar um processo que vai nos ajudar, tanto para a vida profissional, uma conciliação muito importante,
quanto talvez negociar com seu parceiro, seus filhos ou seus amigos. Sim, funciona em ambos âmbitos. Professor, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui sobre o método Harvard, desenvolvido pela CNI. Muito obrigado, Fabiola. Prazer estar com vocês. Ok, professor. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o professor Pablo Laurino, que é consultor sênior da CMI Intercer, sobre o método Harvard de negociação. O Hora Extra fica por aqui, agradecemos a sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.